E as pessoas que estudam a Bíblia continuam se perguntando: qual é esse tal pecado contra o Espírito Santo que diz que não tem perdão eternamente? Diz o texto sagrado que Yeshua encontrou um homem mudo e cego, e ao expulsar dele o espírito mau, ele passou a falar e enxergar. Mas alguns fariseus, na tentativa de manchar a imagem dele, disseram: ele tem Belzebu, e é por meio de Belzebu que ele expulsa o espírito maligno. E com base nessa declaração, Yeshua disse: quem blasfemar contra o Pai e o Filho pode até ser perdoado, mas quem blasfemar contra Ruach HaKodesh, o Espírito do Deus Eterno, não será perdoado, nem nessa era e nem na próxima. Esse texto de Marcos termina dizendo: ele disse isso porque disseram que ele tinha um espírito impuro. Com base nisso, só nessa informação contida no próprio texto, a gente consegue concluir que pecar contra o Espírito do Deus Eterno é quando a pessoa atribui malignidade a algo que vem de Deus. É quando a pessoa não sabe reconhecer a diferença entre o que é santo e o que é maligno. A pessoa vê uma ação que vem do próprio Deus e atribui essa ação ao maligno. Isso aí é um grande mal. Porque ao responder sobre qual é o maior de todos os mandamentos, Yeshua clamou ao povo e disse: ouça Israel, Yah é o nosso Deus e Yah é um. Por que eu estou citando isso? O primeiro mandamento já é sobre reconhecer o Deus verdadeiro. Todo fiel tem o dever de saber qual é o primeiro mandamento, o mais importante. Mestre, qual é o mais importante? É saber reconhecer o Deus verdadeiro. Ouça Israel, Yah é o nosso Deus e Yah é um. Desde o começo da eleição divina, Yah se manifestou várias vezes ao seu povo, fez várias coisas no meio do povo. Para que ele fez tantas coisas no meio do povo? Para que seu povo pudesse aprender a reconhecê-lo, a reconhecer o Deus verdadeiro, sem dúvida, sem erro e sem equívoco. Quando o fiel sabe reconhecer o Deus verdadeiro, tão somente pelas coisas que ele faz e das maneiras como ele se manifesta, essa pessoa não comete o erro de ver uma manifestação divina e atribuir ao maligno. E o Deus Eterno é sistemático, ele tem um jeito de ser, ele tem um padrão de atuação, ele tem um jeito de ser bastante específico. No texto de Malaquias ele está lá dizendo: eu não mudo, por isso que vocês não são consumidos, ó Israel. Yah não muda, ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. O jeito dele de ser, de pensar, de agir é sempre o mesmo padrão. O Deus Eterno não mudou e nunca irá mudar. Nós é que precisamos nos adaptar à lei dele. Nós é que precisamos estudar o texto sagrado para aprender a reconhecer o Deus verdadeiro, para reconhecer o que é que vem dele. Se a gente não souber reconhecer o que vem dele, a gente corre o risco de estar sempre atribuindo coisas divinas ao maligno. Primeiro mandamento: eu te ordeno, saiba me reconhecer. Eu sou Yah teu Deus que te tirou da casa da servidão e etc e tal. O primeiro mandamento é: saiba me reconhecer, saiba reconhecer o Deus verdadeiro pelas coisas que ele faz e pelo modo dele de agir. E isso tem a ver, esse assunto tem a ver com o que se fala sobre o pecado contra o Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus. Se você não consegue aprender a reconhecer o Deus Eterno, você corre o risco grave de ver um endemoniado fazendo algo mirabolante e atribuir isso às coisas de Deus. Demônios também realizam coisas. Apesar de muita gente não acreditar mais que existem demônios, eles existem. Eles são espirituais, seres espirituais. Eles enxergam coisas que nós não enxergamos. E eles conseguem fazer coisas que nós não conseguimos fazer. Aqueles fariseus do texto, eles viram Yeshua curando um homem mudo e cego. O homem começou a falar e voltou a enxergar. E toda vez que isso acontecia, as pessoas começavam a glorificar Allah, Yah, o Deus Eterno. Dava para reconhecer que era de Deus, porque o endemoniado não glorifica o Deus Eterno. Aí a pessoa vê uma coisa assim, mirabolante, a pessoa diz assim: fulano foi lá na macumba e ficou curado da doença. Tá bom, vamos acreditar que seja, mas
E depois? O que gerou? Essa pessoa se voltou para o Deus verdadeiro? Ou continuou agindo como sempre agiu? Continuou vivendo como sempre viveu? Dá pra gente identificar o que vem do Deus verdadeiro e o que não vem. Mas fulano foi lá naquele feiticeiro e conseguiu um emprego bom. Tá bom, mas depois que ele conseguiu um emprego bom, o que gerou nele? Ele passou a dar testemunho do Deus verdadeiro? Ou se tornou místico? Como teve um cantor famoso dos anos 90 que escapou da morte, e o que isso gerou nele? Ele se tornou budista. Será que as pessoas estão sabendo diferenciar a ação do Deus verdadeiro? Óbvio que não. A pessoa passa por situações, vê situações e não sabe diferenciar, se, como diz o outro, não sabe diferenciar se é Deus ou do diabo. Foi salvo? Foi resgatado? Foi poupado? Foi livrado? Deu testemunho do Deus de Israel, do Deus que a Bíblia menciona? Tem que ver isso. Como tem esse assunto de EQM, experiência quase morte. Um monte de testemunho de pessoas que passaram pela EQM. Eu vi um ser assim, assim, assim. Pela descrição, a gente imagina que até que é o Deus da Bíblia. Mas tem vídeos também de EQM na internet que a pessoa passa pela experiência, tipo, morreu, voltou, etc., viu um ser, mas viu um ser que, tecnicamente, aquele ser que ele viu não é o Deus da Bíblia. Tem gente que passa pela tal da EQM e volta dando testemunho de que Deus não existe ou que existe completamente diferente do que a Bíblia diz. Nem todo testemunho que você ouve é o que parece ser. Para alguém que diz acreditar em Deus, no Deus verdadeiro, não saber reconhecer o Deus verdadeiro e diferenciá-lo de um engano, só isso aí já é o pecado da mais alta gravidade. Corre o risco, por exemplo, de você presenciar o Deus eterno realizando um milagre, uma grande obra a alguém, e atribuir a um orixá, que é um espírito impuro. Dá no mesmo do que diz no texto. Aí a pessoa está com um problema, Yeshua lá é invocado na oração da pessoa, aí o problema é resolvido, há uma família restaurada e a pessoa chega e diz: ah, viu? Hoje Ogum trabalhou na sua vida, hoje Inhansan te salvou. É a mesma coisa do que está dizendo no texto. A pessoa não está sabendo diferenciar a ação do Deus verdadeiro dos deuses inventados. Querendo você ou não, receber um bem do Deus verdadeiro, Yahtzevot, Deus de Israel, e você dá gratidão a Buda, a Xangô, é a mesma coisa. Você está atribuindo uma obra santa a um espírito impuro. Yah é o nosso Deus, o verdadeiro, o único, o criador de tudo. E como diz no primeiro mandamento, Yah é um. Só existe um Deus verdadeiro, não tem outro. E só há um intermediário que vem em nome dele, Yeshua HaMashiach. Nem esses espíritos que o povo chama de orixá, nem esses são de Deus. Não são santos, são espíritos impuros. Eles não têm nenhuma ligação com o Ruach HaKodesh, o espírito do Deus eterno. Se você supõe ser um servidor do Deus Yah, o Deus verdadeiro, o de Israel, verdadeiro e único, persevera na oração e no estudo do texto sagrado para aprender a reconhecê-lo, para não passar pelo que os fariseus passaram. Eles viram o Deus verdadeiro realizando um milagre na vida do homem e disseram que aquele milagre era obra de Belzebu. Aqueles homens não sabiam diferenciar Belzebu do Deus eterno. Não caia na cilada de atribuir algo santo a um espírito de classe inferior. Literalmente, isso vai custar a sua vida. No sentido literal.